Decidida a surpreender meu marido, comprei café e fui até o trabalho dele. Mas assim que entrei, a secretária correu até mim, empalideceu e me segurou pelo braço. "Rápido, entre no armário", sussurrou, me puxando antes que eu conseguisse entender. Eu nem tive tempo de perguntar o motivo. Ela já fechava a porta atrás de mim. 1 minuto depois, meu marido entrou no escritório e eu ouvi algo que fez o sangue gelar nas minhas veias. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história envolvente. Ana acordou naquela manhã com uma leve sensação de alegria que não sentia há muito tempo. Lá fora caía uma garoa fina, fios d'água escorriam pelo vidro, e dentro do apartamento estava quente e aconchegante. Ela se virou de lado, olhou para a metade vazia da cama e sorriu. Victor tinha saído para o trabalho ainda de madrugada, como de costume. Nos últimos anos ele sempre foi um viciado em trabalho. Reuniões, encontros, viagens de negócios, tudo isso havia se tornado parte de suas vidas. Ana havia muito se conformado com esse ritmo, embora às vezes sentisse falta de um simples calor humano, de uma conversa comum tomando chá. Ela se levantou, colocou o roupão e foi até a cozinha. Ligou a chaleira, tirou do armário sua caneca favorita com desenho de margaridas. Enquanto a água esquentava, Ana se aproximou da janela e olhou para o pátio cinzento, para os balanços que se moviam vagarosamente com o vento. De repente, ela se lembrou de como havia passeado por ali com Victor muitos anos atrás, quando tinham acabado de se mudar para aquele apartamento. Ele a abraçava pelos ombros, dizia que seriam felizes, que faria tudo para que tivessem o melhor. Ela acreditava em cada palavra dele. O olhava de baixo para cima, feliz por ter um marido tão confiável e forte. A chaleira clicou e Ana voltou para a mesa. Despejou a água quente, mergulhou o sachê, mexeu pensativamente com a colherinha. Ultimamente, ela se pegava cada vez mais pensando que ela e o marido haviam se tornado como estranhos sob o mesmo teto. De manhã ele saía, à noite voltava cansado, jantava em silêncio e ia para o seu escritório. Quase não havia conversas. Ela tentava perguntar como tinha sido o dia, como estava o trabalho, mas recebia respostas curtas. "Normal, tudo bem, estou cansado." Às vezes ela entrava no quarto dele, sentava na ponta do sofá, tentava começar uma conversa sobre algo importante. Ele balançava a cabeça olhando para o monitor. Respondia alguma coisa fora de contexto. Ana saía se sentindo indesejada na própria casa. Ela terminou o chá, olhou para o relógio. 10 da manhã. Hoje era seu dia de folga. Podia simplesmente descansar, ver uma série, cuidar das tarefas domésticas, arrumar os armários, talvez finalmente organizar aquelas caixas na despensa que ficavam lá há uns 5 anos. Mas, de repente, acordou dentro dela uma certa teimosia, um desejo de mudar a situação. Por que não fazer algo agradável? Por que não lembrar ao marido que ela o amava, que estava por perto? Talvez ele simplesmente precisasse de atenção e carinho. Talvez estivesse esgotado no trabalho e ela precisasse simplesmente se aproximar mais, apoiá-lo. Ana se vestiu rapidamente, escolheu do guarda-roupa uma blusa clara e calça escura, passou batom, olhou para si mesma no espelho. 50 anos e ainda se sai bem, pensou ela. Fios brancos nas têmporas, ruguinhas ao redor dos olhos, mas o olhar vivo e bondoso. Victor sempre dizia que ela tinha olhos bonitos. Verdade que a última vez que disse isso havia sido há tanto tempo que Ana já não se lembrava exatamente quando. Ela pegou a bolsinha, as chaves do carro e saiu do apartamento. Descendo a escada, já planejava o trajeto. Primeiro, iria àquela cafeteria da esquina, que Victor tanto amava. Lá faziam um cappuccino incrível com canela. Ele sempre pedia exatamente esse. Eles costumavam ir lá com frequência antes, quando ainda encontravam tempo um para o outro. Depois, iria ao escritório dele. Seria uma surpresa. Ele ficaria surpreso, é claro, mas é agradável se surpreender, não é? Quem sabe até almoçassem juntos. Fazia tempo que não faziam isso.
Ana entrou no seu carro velho, deu a partida. A chuva tinha aumentado. Os limpadores de para-brisa rangiam cadenciados no vidro. Ela saiu do pátio, foi pelas ruas conhecidas. No caminho pensava que precisava comprar mantimentos para o jantar. Quem sabe preparar algo especial hoje? Victor adorava o frango assado com batata que ela fazia. Ou talvez fazer algo novo, buscar uma receita na internet. A cafeteria a recebeu com o aroma de grãos recém-moídos e uma suave música de jazz. Atrás do balcão havia uma jovem com um sorriso, usando um avental com o logo do estabelecimento. Bom dia. O que vai querer? 2 cappuccinos, por favor, com canela. E pode ser em copos térmicos? Para viagem? Claro, já fazemos. 5 minutinhos. Ana esperou olhando pela janela para a rua chuvosa. As pessoas corriam com guarda-chuvas. Carros passavam respingando as calçadas. Uma senhora idosa com um cachorrinho parou na vitrine da loja ao lado, olhando algo. Um casal jovem passou correndo, rindo e se abrigando sob um único guarda-chuva. Ana se lembrou de como ela e Victor costumavam vir aqui nos fins de semana. Sentavam à janela, conversavam sobre tudo. Ele contava sobre o trabalho, compartilhava planos, sonhava com como iriam de férias, comprariam uma casa de campo, passariam os verões lá. Quando isso acabou? Quando eles pararam de simplesmente estar juntos? Seu pedido está pronto. A jovem estendeu 2 copinhos em suportes de papelão. São R$ 42. Muito obrigada. Ana pagou, pegou o café, saiu para a rua, voltou o rosto para a chuva por um segundo. Depois entrou rapidamente no carro, colocou os copinhos no porta-copos entre os bancos, deu a partida e seguiu em direção ao centro empresarial, onde ficava o escritório do marido. O trajeto levou uns 20 minutos. Ela dirigia com cuidado, sem pressa, olhando para o navegador. O bairro era conhecido. Ela havia estado lá algumas vezes, quando levava documentos esquecidos para Victor ou o buscava depois do trabalho, nos raros dias em que o carro estava no concerto. O centro empresarial era um edifício alto de vidro, moderno, com janelas espelhadas refletindo o céu cinzento. Ana estacionou ao lado, saiu do carro, pegou os copinhos. A chuva havia diminuído um pouco, virando uma garoa fina. Ela caminhou até a entrada. Empurrou a pesada porta giratória. O saguão a recebeu com o frescor do ar-condicionado, o piso de mármore e os pés direitos altos. Cheirava a algo caro, corporativo. Na guarita de segurança, sentava um homem fardado. Ele ergueu a cabeça quando Ana se aproximou. Pois não. A quem você veio visitar? A Victor Andrade, 7º andar. Ana sorriu. Sou a esposa dele. O segurança assentiu, pegou o telefone, ligou rapidamente para a recepção e confirmou a visita. Um momento depois acenou em direção aos elevadores. Pode passar, já avisaram lá em cima. Ela agradeceu, seguiu até o elevador. Dentro havia um espelho do chão ao teto. Ana olhou para o próprio reflexo. Rosto um tanto agitado, cabelo molhado de chuva. Ela o arrumou com a mão, soltou o ar. Vai ficar tudo bem, é só uma surpresa. Victor vai ficar feliz. O elevador subiu silenciosamente até o 7º andar. As portas se abriram. O corredor estava quieto e vazio. As paredes eram de cor bege, com alguns quadros abstratos emoldurados. Sob os pés havia um tapete macio que abafava o som dos passos. Ana passou por algumas portas com placas onde estavam escritos sobrenomes e cargos. Advogados, contadores, gerentes. Finalmente ela avistou a placa que procurava. V.A. Andrade, diretor de desenvolvimento. Seu coração batia mais forte que o normal. Bobagem, pensou ela. É só uma surpresa para o marido. Por que ficar nervosa? Ela empurrou a porta e entrou na recepção. A sala era pequena e aconchegante. Perto da janela havia uma mesa, atrás da qual sentava a secretária Flávia, uma mulher de uns 40 anos, com um penteado arrumado em coque severo e um terno azul marinho. Ana a havia visto algumas vezes quando passava pelo escritório do marido a trabalho. Flávia sempre foi educada, mas um tanto distante, profissional.
Nas paredes havia diplomas e certificados. Na estante ficavam pastas com documentos. Bom dia, Flávia, sorriu Ana, erguendo os copinhos. Vim ver Victor. Resolvi trazer café. É uma surpresa. Flávia levantou a cabeça do computador e Ana viu o rosto da secretária mudar instantaneamente. O rubor desapareceu, como se alguém o tivesse apagado com uma esponja. Os olhos se arregalaram, os lábios tremeram, entreabriram-se. Flávia se levantou da mesa tão abruptamente que a cadeira rolou para trás e bateu no armário. Por pouco não derrubou a xícara de chá pela metade que estava ao lado do teclado. A mão voou, agarrou a xícara no último instante. Dona Ana, a voz soou rouca, tensa, nada como de costume. Você não avisou que ia vir. Ora, é uma surpresa. Ana ficou um pouco desconcertada com essa reação. Tentou sorrir mais amplamente, mas algo nos olhos de Flávia fez o sorriso congelar. Aconteceu alguma coisa? Victor está aqui. Flávia veio até ela atravessando a recepção, contornou a mesa. Os movimentos eram bruscos, quase em pânico. Ela pegou Ana pelo cotovelo. Os dedos estavam frios, firmes, apertavam forte, quase doendo. Ana quase deixou cair os copinhos. Rápido, entre no armário, sussurrou Flávia, olhando para a porta do escritório de Victor, como se esperasse que alguém saísse de lá a qualquer momento. Rápido, por favor, imploro. O que, Flávia? Que papo é esse? Ana tentou se afastar, mas a secretária segurava firme. Por favor, não pergunte agora, só faça isso. Flávia já estava puxando para um grande armário embutido na parede do fundo da recepção. Abriu a porta com um movimento brusco. Dentro havia alguns paletós, casacos, roupas extras. Cheirava a madeira, pó e um leve aroma de colônia masculina. Por favor, entre. Agora é muito importante. A voz de Flávia tremia. Ana olhou para os olhos da secretária e viu ali um medo de verdade. Não fingimento, não jogo, não teatro. Um terror genuíno e inegável. O rosto estava pálido, gotinhas de suor na testa, as mãos tremendo. Algo estava errado. Algo estava muito, muito errado. Flávia, o que está acontecendo? Me diga. Depois eu explico, imploro. Agora não há tempo. Flávia literalmente a empurrou para dentro do armário e Ana, sem mais resistir, entrou. Mal conseguiu segurar os copinhos de café que quase escorregaram de suas mãos. Fique quieta, seja lá o que acontecer. Nenhum som. A porta se fechou com um clique suave e Ana ficou na escuridão. Seu coração batia tão forte que parecia que dava para ouvir lá fora. Ela estava de pé entre os cabides com roupas, apertando os copinhos contra o peito que já começavam a esfriar. Casacos e paletós tocavam seus ombros, seu rosto estava abafado, apertado. Por uma fenda estreita entre as portas, entrava uma luz fraca vinda da recepção. O que era isso? Por que Flávia ficou tão assustada? E por que, diabos, ela mesma obedeceu e entrou naquele armário como uma colegial, brincando de esconde-esconde? Era absurdo, idiota, mas o medo nos olhos da secretária era real. Ana não podia não acreditar nele. Ela tentou respirar mais pausadamente. Ficou à escuta. Do outro lado do armário vinham sons abafados. O bater dos saltos de Flávia no chão, o farfalhar de papéis, o clique da fechadura da porta de entrada. A porta da recepção se abriu e no ambiente entraram passos, masculinos, pesados, seguros. Bom dia, Dr. Victor. A voz de Flávia soava forçada, falsamente animada, como se ela tentasse desempenhar um papel, mas não estava indo bem. Daqui a meia hora você tem uma chamada com os sócios. Lembro antes de começar. Eu sei, Flávia, respondeu o marido. Hannah reconheceu sua voz imediatamente, mas havia algo diferente nela. Soava levemente, quase alegremente, descontraído. Há muito ele não falava assim com ela. Talvez nunca. Me conecta agora com o Serginho. Quero acertar alguns detalhes sobre a transferência. Não quero discutir isso na frente de todo mundo. Tudo bem, já conecto. Os passos se afastaram. A porta do escritório de Victor se fechou com um baque suave. Silêncio.
Hannah ficou na escuridão, apertando os copinhos, sem entender o que estava acontecendo. Por que se esconder do próprio marido? Que coisa essa Flávia estava fazendo? Talvez Victor tivesse uma reunião importante? Talvez não quisesse ser perturbado? Mas então por que tanto medo nos olhos da secretária? E então ela ouviu a voz de Victor, alta, nítida, vindo diretamente do escritório dele através da parede fina. Ele havia ligado o viva-voz. Serginho, oi. Como vai? Como está a vida? Uma voz masculina desconhecida respondeu com uma risada alegre. A voz era grossa, simples. Bem, velho. Tudo certo. Olha, você prometeu ajudar com a transferência de dinheiro para a Gabi. Quando dá? Ela já ligou 3 vezes. Diz que é urgente. Victor riu. Ana ficou imóvel ouvindo cada palavra. Que dinheiro? Que Gabi? Por que Serginho está ajudando a transferir dinheiro para alguma mulher? Esta semana transfiro como sempre, Serginho. Não se preocupa. O marido falava com indiferença, como se estivesse discutindo a compra de mantimentos no mercado. Já expliquei, pela sua conta é mais prático, menos rastros. A Gabi e o menino estão pedindo dinheiro para a escolinha de esporte do Gui. Ainda precisam de algum equipamento esportivo. Filhos, eles sempre pedem alguma coisa, você sabe como é. Ana sentiu o sangue sair do rosto. Gabi e menino. Gui. Victor estava transferindo dinheiro pela conta do Serginho para alguma mulher e criança. Pois é, filhos são caros, eu sei muito bem, respondeu Serginho. Mas você é esperto, organizou tudo direitinho assim. Transfere por mim. Nenhum rastro direto. Respeito, honestamente. E aí, sua legítima Ana, não está desconfiando de nada. Seus dedos, tremendo e úmidos de suor, deslizaram para o bolso da calça. O telefone. Ela devagar, tentando não fazer barulho, não esbarrar nos cabides, o tirou. Acendeu a tela, a luz bateu nos olhos, ela franziu o senho. Achou o aplicativo de gravação de voz. Apertou o botão vermelho. Que haja uma prova. Que ele não possa depois mentir, se justificar, virar tudo de cabeça para baixo, convencê-la de que entendeu errado, que inventou, que estava com paranoia. Ana sentiu o sangue sair do rosto. Seus dedos apertavam os copinhos com mais força. As tampas de plástico começaram a estalar. Esposa, menino, Gabi, Gui. O que isso significa? Que esposa? Que filho? Victor riu de novo. E nessa risada não havia uma gota de vergonha, nem um grama de remorso. Soava levemente satisfeito, como uma pessoa que conseguiu fechar um bom negócio. O que você acha? Ela é conveniente, Serginho. Não faz perguntas. Trabalha em 2 empregos. Ralando como uma condenada, paga todos os financiamentos que eu fiz. Pensa que é para o nosso apartamento em comum, para a reforma, para o futuro. E eu, paralelamente, sustento minha segunda família. Já faz 5 anos vivendo assim, e está tudo rodando certinho como um relógio. Ana tapou a boca com a palma da mão para não gritar. Os copinhos de café tremiam em sua outra mão. O líquido quente expirava por dentro. Ela tinha medo de que caíssem, que se denunciasse com o barulho. 5 anos. 5 anos ele estava mentindo para ela. 5 anos ele tinha outra esposa, outro filho, outra família. Enquanto ela trabalhava até o limite, economizava em si mesma. Dava o último tostão para aqueles malditos financiamentos que, como ela pensava, estavam fazendo juntos para o futuro deles, para a vida deles. Sua que nem arteiro, Vic, admirou Serginho, e em sua voz havia algo como respeito. Eu não conseguiria, honestamente, os nervos não aguentariam. E se ela descobrir, o que vai fazer? Ela não vai descobrir, respondeu Victor com confiança. Em sua voz não havia sombra de dúvida. Ela confia em mim. Completamente, cegamente, entende? Ingênua, tola. Pensa que eu a amo, que somos família, mas eu simplesmente a uso. Em breve esgoto o que resta, transfiro o apartamento para a Gabi. Já está tudo pronto. Um cartorário conhecido vai ajudar. Vamos regularizar os documentos com data retroativa. E para Ana vou dizer que precisamos nos separar, que os sentimentos foram embora, que somos pessoas diferentes, coisa assim. Um divórcio civilizado, tipo. Ela vai chorar, é claro, vai reclamar, mas depois se acostuma.
Vai achar algum velho tolo que queira uma companhia no fim da vida. E eu vou viver com a Gabi e o Gui tranquilo, sem essa égua velha me puxando para baixo. Ana estava de pé na escuridão, e o mundo ao seu redor desmoronava. Cada palavra golpeava mais forte que um soco no estômago. Era o marido dela quem falava, o homem que ela havia amado por 25 anos. O homem pelo qual ela havia abdicado dos próprios sonhos, trabalhado até o limite, suportado sua frieza e distância, justificado sua eterna ocupação e cansaço. Tudo bem, Vic, vou indo. Tem coisas a fazer. Serginho encerrava a conversa. A voz ficou objetiva. Vai lá, segura as pontas, manda grana para a mulher, sustenta a segunda família e dá um abraço na Gabi da minha parte. Diz que sou feliz por vocês. Com certeza vou dar. Valeu, mano. A gente se fala. Tchau, tchau. A ligação caiu com um bip curto. Ana ouviu Victor se levantar da mesa, passear pelo escritório. Os passos eram leves. Ele até cantarolava algo baixinho, alguma melodia. O telefone continuava gravando. O contador de tempo marcava lentamente no visor. Ela ficou de pé, encostada na parede do armário, o rosto enterrado em algum casaco e as lágrimas escorriam pelas bochechas em silêncio, quentes, ardendo. Mas não eram lágrimas de pena de si mesma. Era raiva, fria, ardente, avassaladora. Victor continuava caminhando pelo escritório. Ela ouvia seus passos, o rangido da cadeira de couro, o som de uma gaveta se abrindo. Ele estava procurando algo, farfalhando papéis. Ana ficou imóvel, com medo de se mexer, com medo de se denunciar com o menor som. O telefone em sua mão continuava gravando. Um pontinho vermelho piscava no visor. Os copinhos de café já estavam completamente frios. Ela ainda o segurava, apertando contra o peito, como se fosse a única coisa a qual podia se agarrar nesse mundo desmoronado. A porta do escritório se abriu. Victor saiu para a recepção. Flávia, por favor, imprima o contrato para mim e traga um café. Tô com a cabeça doendo. Agora sim, Dr. Victor. A voz de Flávia soava forçada. Ela claramente estava tentando se manter calma. Os passos se afastaram de volta para o escritório. A porta se fechou. Ana ouviu os passos rápidos e silenciosos de Flávia se aproximando do armário. A porta se entreabriu alguns centímetros. Pelo fresta, apareceu o rosto pálido da secretária. Dona Ana, ela sussurrou. Você ouviu? Ana assentiu, sem forças para falar. A garganta se fechava de lágrimas, de raiva, de dor. Sinto muito. Eu queria ter dito antes, mas não sabia como. Tinha medo de que você não me acreditasse, que ele virasse tudo de cabeça para baixo. Me perdoe. Quanto tempo você sabia? A voz de Ana soou rouca, estranha. Eu suspeitava há mais tempo, mas tive certeza há uns 3 anos. Nesse período ele passou a falar mais abertamente na minha frente, como se secretária fosse móvel, como se eu não contasse. Algumas vezes tentei dar uma dica quando você vinha, mas não me atrevia a falar diretamente. Feche, pediu Ana. Preciso de mais um tempinho. Flávia assentiu, fechou a porta. Ana ficou na escuridão. Ela desligou a gravação, salvou o arquivo, enviou para o próprio e-mail, depois para o armazenamento na nuvem. Por via das dúvidas. As mãos se moviam automaticamente. O cérebro funcionava frio, preciso, como se ela não fosse ela mesma, mas outra pessoa. Alguns minutos depois, Flávia entrou no escritório de Victor. Ana ouvia sua voz. Aqui está o contrato e o café. Obrigado. Olha, minha esposa não ligou por acaso? Ela costuma me ligar de manhã e hoje está quieta. Não ligou, mentiu Flávia. Tudo bem, talvez esteja ocupada com alguma coisa. A porta se fechou de novo. Ana ficou de pé no armário e pensava. Pensava frio, calculado. Como viver depois disso? Como de fato é possível viver depois de algo assim? 25 anos de casamento. 25 anos ela acreditou nele, confiou, amou. Trabalhou até o limite para que pudessem viver com dignidade para pagar os financiamentos. E ele simplesmente a usou como uma vaca leiteira, como um instrumento para alcançar seus objetivos.
5 anos de outra família, outra mulher, uma criança, Gui, um menino que ele cria, no qual gasta o dinheiro dela. O dinheiro que ela ganhava ralando em 2 empregos. Ela trabalhava como enfermeira no ambulatório de manhã até o meio-dia. Depois, ia para uma clínica particular onde ficava de plantão até a noite. Chegava em casa cansada, sem forças, e ele dizia que tinham objetivos em comum, que era preciso aguentar, que logo ficaria mais fácil, e ele mesmo sustentava uma segunda família. O apartamento. Ele pretendia transferir o apartamento para aquela Gabi, o apartamento que compraram juntos, no qual ela mora, que considerava seu lar. O tempo todo ele planejou deixá-la sem nada, espremer o que restava e descartá-la como um trapo usado. Ana sentiu a raiva se espalhar pelo corpo como uma chama. As mãos se fecharam em punhos. Não vai ser assim. Ele não vai conseguir o que quer. Ela não vai deixá-lo tirá-la de sua própria vida como se fosse lixo. Ela não vai chorar e se apiedar de si mesma. Vai agir. Passaram mais uns 20 minutos. Ana ouvia Victor conversar ao telefone com os sócios, discutir detalhes de algum contrato. A voz calma, objetiva, segura, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse discutido há pouco como enganava a esposa e planejava deixá-la sem nada. Por fim, a conversa acabou. Victor saiu do escritório. "Vou almoçar", disse ele para Flávia. "Volto em 1 hora." "Certo." A porta de entrada da recepção se abriu e se fechou. Os passos se afastaram pelo corredor. Silêncio. Ana soltou devagar o ar. Flávia se aproximou do armário, abriu a porta. "Ele foi", disse ela em voz baixa. Ana saiu do armário, pôs sobre a mesa os copinhos de café há muito esfriados. As pernas estavam dormentes, as costas doíam. Ela espreguiçou os ombros, passou as palmas pelo rosto. Os olhos estavam secos, as lágrimas tinham acabado. Restou apenas uma fria determinação. "Obrigada", disse ela para Flávia olhando nos seus olhos. "Obrigada por ter me escondido. Se não fosse você, eu nunca teria sabido a verdade." "Sinto muito." Flávia a encarou com um olhar de culpa. "Devia ter falado antes. Você fez o que podia. Não te culpo. Ele é o culpado. Só ele." Ana tirou o telefone e mostrou a gravação. "Tenho uma prova. Tudo gravado. Cada palavra." Flávia assentiu. "O que você pretende fazer?" "Ainda não sei exatamente, mas não vou deixar ele me tirar da minha própria vida." Ana se virou para a porta do escritório do marido. Ela sabia onde ele guardava os documentos. Sabia o código do cofre. Ele nunca o mudava. Achava que ela não precisava mexer lá. O cofre ficava no canto atrás da poltrona, disfarçado de comum armário de papéis. "Posso entrar?" ela perguntou para Flávia. "Claro, só que ele pode voltar antes. Vou ser rápida." Ana entrou no escritório do marido. A sala era espaçosa, com uma janela grande pela qual se descortinava a cidade. Uma mesa robusta de madeira escura, poltrona de couro, estantes com pastas e livros. Na parede pendia um diploma, uma foto de algum encontro corporativo. Na mesa havia uma moldura com a foto dos dois juntos. Ana a pegou, olhou. A foto tinha sido tirada umas 10 anos atrás. Estavam abraçados, sorrindo. Ela se lembrava daquele dia. Foram ao mar, descansaram, foram felizes. Ou assim ela achava. Ana recolocou a moldura, foi até o cofre, digitou o código. O ano do casamento deles. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia pastas com documentos, alguns contratos, extratos bancários. Ana folheava rapidamente os papéis, procurando algo importante. Os documentos do apartamento. Aqui estão. A certidão de propriedade do apartamento deles, registrada em nome dos dois. Ela a pegou, enfiou na bolsinha, pegou também a certidão de casamento. Mais um contrato de financiamento. E mais. Ana examinava os valores e as datas. A maior parte dos financiamentos estava em nome de Victor, mas ela era fiadora. Logo, a responsabilidade também recaía sobre ela. No canto mais fundo do cofre havia um caderno. Ana o abriu. Anotações, observações,
números de telefone e um nome. Gabriela Figueiredo. Endereço, número de telefone. Ana fotografou a página com o celular. Pode ser útil. Ela fechou o cofre, olhou para o escritório. Tudo parecia igual a antes. Victor não perceberia que ela esteve lá, por enquanto. Ana saiu do escritório, acenou para Flávia. Estou indo. Mais uma vez, obrigada. Dona Ana, a secretária a deteve. Se precisar de uma testemunha ou de um depoimento, estou pronta para confirmar tudo. Às vezes eu gravava as conversas dele, quando ele falava mais abertamente. Tenho também algumas coisas. Ana a olhou com surpresa. Por que você fazia isso? Porque é errado. Porque você é uma boa pessoa e ele a trata como lixo. Eu não conseguia simplesmente ficar calada e assistir. Obrigada. Ana abraçou Flávia rápido e apertado. Você é muito corajosa. Ela saiu do escritório, desceu de elevador, saiu para a rua. A chuva havia parado. O céu começava a abrir, em alguns lugares aparecia o sol. Ana entrou no carro, pôs a bolsinha com os documentos no banco do passageiro, deu a partida, mas não saiu. Ficou sentada, olhando pelo para-brisa, reunindo os pensamentos. E agora? Para onde ir? Para casa ela não queria. Não queria vê-lo, conversar, fingir que nada havia acontecido. Precisava de um plano claro e bem pensado de ações. Ana pegou o telefone e discou o número de sua amiga Sandra. Eram amigas desde a escola. Sandra era contadora, uma mulher prática e inteligente que sempre dava bons conselhos. Alô, Ana, respondeu Sandra. Oi, como vai? Toma, preciso da sua ajuda. A voz de Ana vacilou. Posso ir até você? Agora? Claro, vem. O que aconteceu? Conto pessoalmente. É importante. Ana largou o telefone no banco, saiu do estacionamento, dirigiu no automático sem pensar na estrada. Os pensamentos remoinhavam na cabeça, se sobrepunham. 5 anos de traição. 5 anos ele viveu uma vida dupla. Como conseguia? Como distribuía o tempo entre as duas famílias? As viagens de negócios. Claro, ele viajava com frequência, 3 ou 4 dias, às vezes uma semana. Dizia que era trabalho, reuniões, negociações, e ia para lá, para aquela Gabriela, para o filho Gui. Ana se lembrou de como ele voltava dessas viagens. Cansado, calado, ia direto para o banheiro, depois sentava para trabalhar no computador. Nunca contava detalhes, onde esteve, o que fez. Botava para correr, dizia que nada de interessante, rotina, mesmice. Ela acreditava. Ingênua, tola, confiante. O dinheiro. Quanto ele havia destinado àquela segunda família? Ana tentava calcular mentalmente o valor mensal dos financiamentos que pagavam. Era uma quantia alta, pesada no orçamento, e isso apenas em parcelas. Ainda havia contas, alimentação, roupas. Ela trabalhava até a exaustão para manter tudo em dia. Enquanto isso, Victor repetia que o salário dele não era suficiente, que precisavam apertar os gastos, que os tempos eram difíceis. E ela acreditava. Economizava em si mesma, usava as mesmas roupas por anos, recusava pequenos prazeres, adiava consultas médicas porque cada gasto precisava ser controlado. E ao mesmo tempo ele sustentava outra família, pagava atividades para o filho, comprava o que fosse necessário, mantinha uma rotina confortável para outra mulher. Tudo com o dinheiro que Ana ganhava com esforço, com horas extras, com a própria saúde. O carro parou no semáforo. Ana olhou no retrovisor, viu o próprio rosto. Pálida, com os olhos vermelhos, com marcas de lágrimas, ela enxugou as bochechas com a mão, tentou se controlar. Não dava para desmoronar agora. Não dava para dar fraqueza. Precisava ser forte. Precisava superar isso e sair vencedora, não vítima. O semáforo mudou para verde. Ana seguiu em frente. 20 minutos depois, chegou na casa de Sandra, estacionou, subiu ao 3º andar, tocou a campainha. Sandra abriu imediatamente. Aparentemente estava esperando na janela. Ao ver o rosto da amiga, entendeu imediatamente que havia acontecido algo sério.
Meu Deus, Ana, o que foi? Entra logo. Foram para a cozinha. Sandra sentou Ana numa cadeira. Pôs à sua frente uma xícara de chá quente. Conta o que aconteceu. E Ana contou. Tudo do começo ao fim. Sobre a surpresa com o café, sobre o armário, sobre a conversa de Victor pelo Viva Voz, sobre os 5 anos de traição, sobre a segunda família, sobre os planos de transferir o apartamento para aquela Gabriela. Sandra escutou em silêncio. Seu rosto ia ficando cada vez mais sombrio. Que canalha! Ela soltou o ar quando Ana terminou. Eu sempre achei ele esquisito, frio. Mas até esse ponto, que cara de pau. Toma, o que eu faço? Ana olhava para a amiga implorante. Não sei por onde começar. Tem que começar por um advogado, disse Sandra com determinação. Hoje mesmo, tenho um conhecido, bom especialista em assuntos de família. Vou ligar agora para ver se pode te atender. Ela tirou o telefone, discou um número, foi até a janela. Ana ficou sentada à mesa, envolvendo a xícara com as mãos, olhando para o vazio. Sua vida estava desmoronando, mas de uma forma estranha ela sentia não apenas dor, mas também um certo alívio. Agora ela sabia a verdade. Agora podia agir. Não viver na ilusão, não se iludir, mas agir. Consegui, voltou Sandra. Ele pode te atender hoje às 6 da tarde. Te mando o endereço. André, um cara experiente, vai ajudar a resolver. Obrigada, Sandra. Não sei o que eu faria sem você. Não precisa agradecer. Você faria o mesmo por mim. Escuta, e você vai para casa hoje? Ana pensou. Vou, mas não vou dizer nada para ele até me consultar com o advogado. Preciso fazer tudo certo, para que ele não consiga transferir nada, não esconda o dinheiro. Muito bem. Fique calma, como se não soubesse de nada. Senão ele vai sentir alguma coisa e vai começar a agir mais depressa. Elas ficaram sentadas mais umas horas e meia, conversando, discutindo detalhes. Sandra ia dizendo o que seria preciso reunir, todos os documentos financeiros, extratos de conta, comprovantes de renda. Quanto mais provas, melhor. Ana escutava, anotava, assentia. O cérebro funcionava com nitidez, frieza. As emoções ficaram em segundo plano. Às 5 horas, ela saiu da casa da amiga. Foi para o encontro com o advogado. O escritório ficava em um prédio antigo no centro da cidade, no 4º andar. Ana subiu as escadas, achou a porta certa, entrou. Na recepção havia uma jovem. Boa tarde. Estou com o Dr. André. Souza, Ana. Pode entrar, ele está esperando. André revelou ser um homem de seus 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Levantou-se da mesa, apertou sua mão, ofereceu que sentasse. Olá, Ana. Sandra me deu um resumo da situação. Vamos entender melhor. Conte tudo em ordem, sem omitir detalhes. Ana narrou a história novamente. André escutou com atenção, fazendo perguntas esclarecedoras às vezes, tomando notas no caderno. Quando ela terminou, ele se recostou no encosto da cadeira, a olhou pensativo. A gravação da conversa, você tem? Sim. Ana tirou o telefone, abriu o arquivo. O advogado ouviu, assentiu. Bom, é uma prova forte. Agora os documentos. Você disse que levou a certidão de propriedade do apartamento. Sim, aqui estão. Ana tirou os papéis da bolsa, pôs sobre a mesa. André os examinou com atenção, folheando as páginas. O apartamento está registrado em nome dos 2 cônjuges. Isso é bom. Logo, na separação, ele será dividido pela metade, conforme a lei. Mas se ele tentar transferi-lo para um terceiro, é fraude. Podemos contestar qualquer ação desse tipo. E os financiamentos? Perguntou Ana. Sou fiadora da maioria deles. Precisamos ver os contratos. Se o devedor é ele e você é fiadora, a responsabilidade é primeiramente dele. Mas se ele não pagar, o banco pode acionar você. Vamos tentar provar que os financiamentos foram feitos com intenção de enganar, que o dinheiro não foi para as necessidades da família. Ou seja, eu poderei não pagar esses financiamentos. Não prometo 100%, mas as chances existem, especialmente levando em conta a gravação da conversa dele, onde ele admite que a usava. É uma prova séria. Agora a questão.
O que você quer obter ao final? Ana ficou em silêncio, reunindo os pensamentos. Quero o divórcio. Quero manter o apartamento, ou ao menos minha parte nele. Quero que ele pague os financiamentos sozinho. E quero que ele não leve nenhum centavo do que eu ganhei. André sorriu. São exigências razoáveis. Vamos trabalhar. Amanhã preparo o pedido de divórcio e a partilha de bens. Também daremos entrada num pedido de averbação de indisponibilidade do apartamento para que ele não possa transferi-lo nem onerá-lo enquanto o processo estiver em curso. Você precisará reunir todos os documentos financeiros que houver em casa. Extratos, notas, recibos, comprovantes de renda. Tudo que prove seus gastos na família. Tudo bem, vou reunir tudo. E mais um ponto. Não diga ao marido nada por enquanto. Comporte-se normalmente. Precisamos de tempo para nos preparar para que ele não comece a esconder dinheiro ou transferir bens. Entendo. Conversaram mais uns 40 minutos, discutindo detalhes, prazos, honorários. Ana assinou o contrato de assessoria jurídica, pagou a primeira parcela. Saindo do escritório, ela sentia uma estranha tranquilidade. Sim, sua vida estava se despedaçando, mas ela não estava parada, não estava chorando, não se lamentando. Estava agindo. Ana saiu do escritório do advogado quando já estava escurecendo. As lanternas tinham acendido, iluminando o asfalto molhado da chuva. Ela entrou no carro, olhou para o relógio. 8 horas. Victor com certeza já estava em casa, esperando o jantar, como de costume. Antes ela teria se apressado, ficado preocupada por estar atrasada. Agora estava indiferente. Ela deu a partida, foi para casa devagar, sem pressa. No caminho, pensava em como se comportaria. Com calma, naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Seria difícil, mas ela daria conta por si mesma, por seu futuro. O apartamento a recebeu com a luz das janelas e o cheiro familiar. Ana abriu a porta com a chave. Entrou no corredor. Victor estava sentado na sala no sofá, assistindo televisão. Se virou quando a ouviu. Você chegou? Onde estava metida? Já estava preocupado. Estava com a Sandra, respondeu Ana, tirando os sapatos. A voz soava equilibrada, calma. Fazia tempo que não nos víamos. Resolvemos nos encontrar. E o jantar? Estou com fome. Antes essas palavras ditas naquele tom não teriam lhe causado nada além do desejo de logo alimentar o marido. Agora flamejou por dentro uma irritação. Não perguntou nem como ela estava. Não demonstrou interesse pelo que fizera. Simplesmente, tem jantar? Já faço, disse ela, e foi para a cozinha. Cozinhou mecanicamente, tirando da geladeira os produtos, cortando legumes, pondo a frigideira no fogão. As mãos se mexiam sozinhas, os pensamentos estavam longe. Ela relembrava as palavras de Victor daquela conversa. Ingênua, tola, égua velha. Foi assim que pensou sobre ela. Foi assim que ela valia para ele. Um instrumento, uma fonte de dinheiro. Meia hora depois, o jantar estava pronto. Ana pôs a mesa, chamou o marido. Ele veio, sentou, começou a comer em silêncio. Ela se sentou à frente, o olhou, o rosto comum que conhecia havia tantos anos. Têmporas grisalhas, rugas ao redor dos olhos, a cicatriz familiar no queixo, que ficara de uma queda de bicicleta na juventude. Como podia não enxergar que atrás desse rosto se escondia a mentira? Tá gostoso, resmungou Victor, mastigando. Como sempre. Obrigada. Amanhã viajo, ele disse de repente, sem levantar os olhos do prato. Reuniões com parceiros. Viagem de negócios, claro. Para a segunda família, para Gabriela e Gui. Entendi, acenou Ana com a cabeça. Quando você vai? Segunda-feira de manhã. Volto sexta-feira à noite. Terminaram de comer em silêncio. Victor se levantou, levou o prato para a pia, voltou para a sala e a televisão. Ana ficou na cozinha, lavou a louça, limpou a mesa, guardou tudo. Depois foi para o quarto, fechou a porta, sentou na cama, pegou o celular. Mandou uma mensagem para Sandra. Obrigada por tudo. Me reuni com o advogado. Começamos o processo. Em casa tudo bem. Estou me aguentando. A resposta chegou 1 minuto depois.
Muito bem. Estou aqui. Qualquer coisa, me liga a qualquer hora. Ana se deitou na cama, fechou os olhos. O sono não vinha. Os pensamentos giravam na cabeça, não davam sossego. Ela relembrava vários momentos da vida em comum, tentando encontrar os sinais que havia perdido. Provavelmente existiam. Ligações que ele não atendia perto dela, mensagens que lia e apagava rapidinho, atrasos depois do trabalho que explicava com reuniões. Ela acreditava em cada palavra. Não fazia perguntas a mais, confiava. De manhã, Victor saiu para o trabalho cedo, como sempre. Ana levantou, se arrumou, foi ao ambulatório. O trabalho distraía. Era bom. Pacientes, injeções, soros, papelada, tudo ia no seu curso. Mas por dentro vivia uma tensão, uma espera. Ela sabia que logo tudo mudaria. Logo Victor ficaria sabendo que ela sabia, e aí começaria uma guerra de verdade. 2 dias depois, André ligou. Dona Ana, os documentos estão prontos. O pedido de divórcio foi dado entrada. O pedido de averbação de indisponibilidade do apartamento também foi registrado em cartório. Amanhã seu marido receberá a intimação judicial. Prepare-se para a reação dele. Certo. Obrigada. Mais um ponto. A secretária Flávia concordou em prestar depoimento. Ela forneceu gravações de algumas conversas do seu marido, onde ele discutia a segunda família. Isso vai fortalecer nossa posição. Transmita minha gratidão a ela. No dia seguinte, Ana estava no trabalho quando o telefone tocou. Victor. Ela olhou para a tela, soltou o ar, atendeu. O que é essa intimação do tribunal? A voz estava raivosa, áspera. O que você aprontou? Entrei com pedido de divórcio, respondeu Ana com calma. Está na hora de acabar com essa farsa. Você enlouqueceu? Sobre o que está falando? Sobre o fato de que eu sei de tudo. Sobre a Gabriela. Sobre o Gui. Sobre como você me usou 5 anos. Sei tudo. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Depois, quem te contou? Como soube, não vem ao caso. O que importa é que gravei a sua conversa, cada palavra. Como você se gabava de espremer dinheiro de mim, de que eu era uma boba conveniente que pretendia transferir o apartamento para a amante. Tudo gravado. Silêncio de novo. Ela ouvia a sua respiração pesada. Ana, isso não é o que você está pensando. Não, Victor. É exatamente o que estou pensando. O advogado já deu entrada em todos os documentos. O apartamento está com indisponibilidade registrada. Você não vai conseguir transferi-lo. Os financiamentos vai pagar você mesmo, e eu recebo o divórcio e a minha parte do patrimônio. Você vai se arrepender disso. A voz ficou ameaçadora. Vou achar um jeito de te deixar sem nada. Pode tentar, respondeu Ana e desligou. As mãos tremiam um pouco, mas por dentro havia convicção. Ela havia feito. Tinha dito a ele tudo o que pensava, não gritou, não chorou, não implorou por uma explicação. Simplesmente disse os fatos e encerrou a conversa. À noite, ao chegar em casa, ela descobriu que Victor havia sumido. Suas coisas tinham desaparecido parcialmente do guarda-roupa, a escova de dentes do banheiro, os documentos do escritório particular. Ele havia saído. Melhor assim. Muito mais simples. Ana percorreu o apartamento, sentindo um estranho alívio. Aqui não havia mais a presença dele, a frieza dele. Só ela e o silêncio. Um silêncio tranquilo, limpo. No dia seguinte, ela se reuniu novamente com André. Ele informou que Victor havia contratado seu próprio advogado, impetrado uma reconvenção, exigindo metade do apartamento, e tentando provar que parte dos financiamentos havia sido feita para necessidades comuns. Ele vai brigar, alertou o advogado, mas nossa posição é forte. A gravação, o depoimento da secretária, os extratos bancários que você reuniu. Tudo isso prova que ele levava uma vida dupla às suas custas. Quanto tempo vai durar o processo? Uns 3 ou 4 meses, pode ser mais, se ele tentar protelar. Mas vamos ganhar. Ana acenou com a cabeça. 3 ou 4 meses. Ela aguentaria. Passou uma semana. Victor tentou ligar várias vezes, mandou mensagens. Primeiro ameaçou, depois tentou convencer, prometeu explicar tudo
pediu para se encontrar. Ana não respondia. Uma vez ele foi até o prédio, ficou esperando na entrada. Ela saiu. Ele correu até ela. Ana, vamos conversar normalmente. Somos adultos. Não temos nada a conversar, respondeu ela, contornando-o. Tudo vai ser resolvido no tribunal. Você está destruindo minha vida. Tenho família, tenho filho. Ela parou, se virou para ele, o encarou diretamente nos olhos. Você tinha família aqui comigo, 25 anos, e escolheu destruí-la sozinho. Agora convive com as consequências. Ela foi embora sem olhar para trás. Victor ficou parado na entrada, sem saída e desorientado. Sandra a apoiava todos os dias. Elas se encontravam, tomavam chá, conversavam. A amiga ajudava a reunir documentos, conferia todos os papéis, acalmava. Quando Ana começava a questionar suas atitudes, Sandra dizia: "Você está fazendo tudo certo. Ele não merece seu perdão. Ele não te merece." Flávia também mantinha contato, escrevia, perguntava como estava, oferecia ajuda. Ana era grata a ela. Sem aquela mulher, poderia ter vivido mais anos no engano. Os dias passavam, as semanas. O tribunal foi marcado para o fim do mês. Ana se preparava, ensaiava mentalmente o que diria, como se portaria. André a tranquilizava, dizia que tudo ficaria bem, que as provas estavam do lado delas. E veio o dia da primeira audiência. Ana chegou ao fórum em um terno escuro severo, com uma pasta de documentos. Victor já estava sentado no corredor com seu advogado, um homem de uns 40 anos com um ar de autoconfiança. Ao vê-la, Victor desviou o olhar. A audiência durou cerca de 1 hora. A juíza ouviu as duas partes, analisou os documentos, ouviu a gravação da conversa. Seu rosto permanecia impenetrável, mas Ana notou que ela franzira a sobrancelha ao ouvir as palavras de Victor sobre como usava a esposa. A audiência é adiada por 2 semanas, anunciou a juíza. Nesse período realizaremos uma perícia das operações bancárias. Convocaremos testemunhas. A próxima audiência no dia 12. Eles saíram da sala. Victor tentou se aproximar, mas o advogado o deteve. Ana passou sem olhar. Tudo está indo bem, disse André quando desceram ao andar térreo. A juíza claramente está do seu lado. A gravação causou impressão. O que vem a seguir? Aguardamos a perícia. Ela vai mostrar para onde foi o dinheiro. Vai confirmar suas palavras de que o marido sustentava uma segunda família. Isso vai finalizar a posição dele. Ana acenou com a cabeça, saiu do prédio do fórum para a rua. O sol brilhava forte, soprava um vento morno. Ela tirou o celular e escreveu para Sandra. A primeira audiência correu bem. A juíza está do meu lado. A resposta chegou na hora. Eu sabia. Aguentar firme, parceira, logo vai acabar tudo. Ana guardou o celular, foi para o seu carro. Sim, logo tudo acabaria. E ela seria livre, livre da mentira, da traição de um homem que a considerava uma boba conveniente. Ela começaria uma nova vida, uma vida onde é valorizada, onde não precisa ralar até o limite para que outra pessoa aproveite os frutos do seu trabalho. Ainda havia o tribunal pela frente, ainda havia dificuldades, mas o pior havia passado. Ela soube da verdade, a aceitou e começou a agir. E isso já era uma vitória. As 2 semanas até a próxima audiência se arrastaram devagar. Ana ia ao trabalho, voltava para o apartamento vazio, preparava o jantar, assistia televisão. A vida seguia seu curso, mas por dentro havia tensão, expectativa. Todo dia ela conferia o e-mail, ligava para o advogado, perguntava sobre o andamento da perícia. Por fim, André ligou. Dona Ana, a perícia ficou pronta e os resultados são favoráveis para nós. Nos últimos anos, foi transferida uma quantia muito significativa das contas do seu marido para a conta de Gabriela Figueiredo. Somando transferências diretas, boletos pagos em nome dela, parcelas de bens adquiridos para a segunda família e repasses feitos por terceiros, trata-se de um valor alto, contínuo e regular. Havia movimentações praticamente todos os meses, com aumentos em períodos de despesas maiores. Isso demonstra claramente
que ele sustentava uma segunda família com recursos que deveriam compor o orçamento do casamento. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo a indignação crescer. Durante todo esse tempo, sim, confirmou o advogado. Além disso, encontramos correspondências no e-mail corporativo dele. Ele discutia com a senhora Figueiredo a compra de um imóvel em nome dela e mencionava planos de transferir o apartamento onde a senhora mora. Tudo isso será apresentado em juízo. Como tiveram acesso a esses e-mails? A secretária tinha permissão formal para acessar a conta corporativa para fins administrativos. Dentro dessa autorização, ela nos forneceu as mensagens relevantes. Como o e-mail pertence à empresa, o acesso é legal. Ana permitiu-se um pequeno sorriso. Flávia havia ajudado mais uma vez. Obrigada. Então, na próxima audiência, apresentamos tudo isso. Sim, estou certo de que a juíza decidirá a seu favor. Seu marido não vai poder contestar nada. A segunda audiência começou às 10 da manhã em ponto. Ana chegou novamente no terno severo, composta, calma. Victor estava no seu lugar, pálido, com olheiras. Estava claramente dormindo mal nos últimos dias. A juíza deu a palavra sobre os resultados da perícia. O advogado de Victor tentou se opor, disse algo de que o dinheiro havia sido transferido por motivos pessoais, que isso não provava o fato de traição, mas a juíza o interrompeu. A correspondência entre seu cliente e a cidadã Figueiredo indica claramente uma longa relação romântica e planos de vida em comum. Nas mensagens é mencionado o filho em comum. Isso não são motivos pessoais. É um fato de manutenção de uma vida familiar paralela às custas da esposa legal. Em seguida convocaram Flávia. A secretária entrou no salão, sentou no lugar das testemunhas. Estava pálida, mas se portava com segurança. A juíza lhe fez algumas perguntas. Flávia confirmou ter ouvido repetidamente as conversas de Victor sobre a segunda família, que ele discutia abertamente seus planos de usar a esposa e de transferir o imóvel. Victor estava sentado com a cabeça baixa. O advogado lhe sussurrava algo no ouvido, mas ele não reagia. "O réu tem algo a dizer em sua defesa?" perguntou a juíza. Victor ergueu a cabeça, olhou para Ana. Em seus olhos havia raiva, mágoa, mas também uma certa desesperança. "Eu amo a Gabriela", disse ele baixinho. Eu queria ficar com ela, mas não podia simplesmente abandonar a Ana. Achava que daria para organizar tudo de um jeito que ninguém saísse ferido. Em vez disso, você enganou a esposa por 5 anos, gastou os recursos da família sustentando uma outra família e planejava deixar a esposa legal sem moradia, disse a juíza com firmeza. O tribunal decide dissolver o casamento entre Victor Andrade e Ana Souza. O apartamento no endereço a seguir permanece de propriedade de Souza. Os financiamentos registrados em nome de Andrade são obrigações pessoais dele. Reconhecido o uso fraudulento da assinatura de Souza como fiadora, determina-se que Andrade responda integralmente pelas dívidas, ficando a cobrança afastada em relação à ex-cônjuge nos termos desta decisão. Andrade fica obrigado a pagar a Souza uma indenização no valor de R$500 mil por danos morais. A decisão poderá ser contestada no prazo de 1 mês. A juíza bateu o martelo. Tudo havia terminado. Ana ficou sentada, sem acreditar no que estava acontecendo. Ela havia ganho. O apartamento havia ficado com ela. Os financiamentos não eram mais problema seu, e ainda uma indenização. Ela havia ganho. André pôs a mão em seu ombro. "Parabéns, você é livre." Ela se virou para ele e só então sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Lágrimas de alívio, de alegria, de libertação. "Obrigada por tudo. Não há porquê. Você deu conta sozinha. Eu apenas ajudei a formalizar juridicamente." Eles saíram do salão. No corredor estava Victor com o advogado. Ao ver Ana, ele veio em sua direção. "Ana, espera. Não temos mais nada a conversar", ela disse com firmeza. "Você tem a Gabriela e o Gui. Vive com eles. E eu começo a viver para mim mesma." Ela passou por ele sem olhar. Victor ficou parado no corredor, perdido e vazio. Na rua, Sandra esperava Ana. A amiga a abraçou com força.
E aí, ganhou? Sim, tudo meu. O apartamento, a liberdade, o futuro. Que felicidade que eu tenho por você. Vamos comemorar. Comprei champanhe. Elas entraram no carro de Sandra, foram para sua casa. No caminho, Ana olhava pela janela para a cidade que passava. A primavera estava no auge. As árvores verdes, as pessoas de roupas leves, sorrindo. O mundo continuava a viver, e ela novamente era parte deste mundo, uma parte plena e livre. Na casa de Sandra, elas abriram a garrafa, serviram nos copos. Pela sua liberdade, propôs Sandra o brinde. Porque você encontrou forças para não se quebrar, mas dar o troco. Pela liberdade, repetiu Ana, e bebeu. Elas conversaram, riram, relembraram como tudo havia começado. Aquele dia no escritório, o armário, a gravação da conversa. Ana contava como foi assustador ficar na escuridão e ouvir toda a sua vida desmoronar. Mas agora, meses depois, ela entendia que aquele dia não foi o fim, mas o começo de uma nova vida. O que você vai fazer agora? Perguntou Sandra. Não sei ao certo. Talvez me demita do segundo emprego. Finalmente comece a viver normal. Vá de férias para algum lugar. Há muito sonhava em ver o mar. Talvez me inscreva em algum curso, aprenda algo novo. Isso mesmo. Vive para você. Você viveu anos para outra pessoa. Ana assentiu. Sim, ela havia vivido para Victor. Trabalhou, economizou, suportou. E agora tudo mudaria. Passaram alguns dias. Ana escreveu o pedido de demissão do segundo emprego. Ficou apenas no ambulatório, onde gostava, onde havia bons colegas. O salário era suficiente para viver, especialmente agora que não precisava pagar financiamentos. Ela começou a arrumar o apartamento, jogou fora as coisas de Victor que ele não levou. As camisas velhas, as gravatas, os livros que nunca lia. Fez uma reorganização na sala, comprou cortinas novas, claras e leves. O apartamento se transformou, ficou diferente. Agora era o lar dela, somente dela. Flávia ligou uma semana depois do julgamento. Dona Ana, como está? Como vão as coisas? Bem, Flávia. Muito obrigada por tudo. Sem você eu nunca teria sabido a verdade. Fico feliz que pude ajudar. Olha, queria contar. Pedi demissão. Não consigo mais trabalhar naquela empresa sabendo que ele anda por lá como se nada tivesse acontecido. Você achou outro lugar? Sim, já entrei numa outra empresa. O salário é até melhor. E mais queria perguntar, podemos nos encontrar outro dia tomar um café? Ana sorriu. Com certeza. Que tal amanhã? No dia seguinte elas se encontraram naquela mesma cafeteria onde Ana havia comprado o cappuccino naquele dia fatídico. Sentaram perto da janela, pediram café e um doce. Como se sente? Perguntou Flávia. Livre. Há muitos anos verdadeiramente livre. Sim, doeu. Traição sempre dói. Mas agora entendo que foi para melhor. Poderia ter vivido com ele mais 10 anos, sem nunca saber de nada. Você é muito forte. Não foi logo assim. No começo achei que não daria conta, que não aguentaria. Mas depois percebi que simplesmente não tinha saída. Ou me quebrar e me lamentar, ou agir e tomar as rédeas da minha vida. Elas conversaram mais de 1 hora. Flávia contou que se sentiu culpada todos aqueles anos, sabendo da verdade e se calando. Ana a acalmou. Disse que não guardava rancor, que tudo se encaminhou como devia. Passou 1 mês. Victor não entrou com recurso. A decisão judicial transitou em julgado. Ana recebeu em mãos os documentos sobre o divórcio, a certidão de que o apartamento era agora somente de sua propriedade. O banco enviou uma notificação informando que, por ordem judicial, a cobrança contra Ana estava afastada. Ela estava sentada no sofá do seu apartamento, segurando esses papéis nas mãos e sorria. Havia acabado. Finalmente. Sandra a ajudou a se organizar para as férias. Escolheram uma pequena localidade no litoral, 2 semanas na praia, longe da agitação da cidade. Ana comprou as passagens, reservou o hotel, fez a mala. No dia da partida, saindo do apartamento, ela parou na soleira, olhou para trás. O apartamento claro e limpo,
seu apartamento, sua vida, seu futuro. Ela fechou a porta com a chave e foi ao encontro desse futuro. No litoral estava quente e ensolarado. O mar rugia, rolando as ondas até a praia. Ana caminhava pela areia descalça, sentindo a areia morna sob os pés. Lia os livros que havia adiado fazia tempo. Nadava, tomava sol, comia frutas frescas, simplesmente vivia. Uma tarde, sentada na varanda com uma taça de vinho, ela pegou o celular e escreveu para Sandra. Sabe, eu pensava que divórcio e traição eram o fim, mas acabou que foi o começo de uma vida em que finalmente me valorizo. A resposta chegou quase na hora. Eu sempre soube que você daria conta. Você é mais forte do que pensa. Ana guardou o celular, olhou para o pôr do sol. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Lindo! O mundo era lindo, e ela finalmente conseguia enxergar isso. De volta das férias, ela se sentia renovada, bronzeada, descansada, cheia de energia. No trabalho, os colegas notaram a mudança. Dona Ana, você está tão bem, diziam. O que aconteceu? Aconteceu a vida. Ela sorria. 6 meses após o divórcio, Ana se inscreveu em cursos de desenho. Sempre sonhara em aprender a desenhar, mas nunca encontrava tempo. Agora havia tempo. Às noites ela ia ao ateliê, aprendia a trabalhar com tintas, carvão, lápis. Isso trazia prazer, acalmava, dava possibilidade de expressar o que havia se acumulado por dentro. Ela travou conhecimento com pessoas novas nos cursos. Mulheres e homens de diferentes idades com histórias diferentes. Eles desenhavam, discutiam arte, tomavam chá nos intervalos. Ninguém perguntava sobre a vida pessoal, não metia conselho, simplesmente criavam juntos. Certa vez, depois da aula, um homem de uns 50 e poucos anos se aproximou, alto, grisalho, com olhos bondosos. Com licença, eu reparei no seu trabalho. Você tem um estilo muito interessante. Sente-se uma libertação, como se você tivesse tirado um peso. Ana riu. Você adivinhou. É exatamente o que fiz. Meu nome é Marcos. Ele estendeu a mão. Ana. Ela apertou. Eles conversaram. Marcos contou que era arquiteto. Recentemente havia se aposentado. Resolveu se dedicar ao que sempre havia adiado, a criatividade. Ana compartilhou que também havia começado a viver para si mesma só recentemente. Eles passaram a se encontrar depois das aulas, às vezes iam ao café, discutiam arte, vida, sonhos, sem obrigações, sem pressão. Simplesmente 2 pessoas que encontraram uma na outra um interlocutor interessante. Passou 1 ano. Ana comemorou o aniversário com Sandra, Flávia e alguns colegas do ambulatório. Elas se reuniram na casa dela, puseram a mesa, cantaram, riram. Sabe, Ana, disse Sandra, quando os convidados foram embora e elas ficaram as 2 lavando a louça. Tenho tanto orgulho de você. 1 ano atrás, você estava devastada, destruída. E agora olha para você. Você é feliz? Ana parou, pensou. Sim, sou feliz. E sabe o que é mais estranho? Sou grata àquele dia no armário. Se não fosse a Flávia, se eu não tivesse ouvido aquela conversa, estaria vivendo no engano até hoje. E agora, vivo de verdade. Ela foi até a janela, olhou para a cidade noturna, luzes nas janelas, carros nas ruas, a vida que continua, e ela parte dessa vida, livre, independente, feliz. Victor ela não tornara a ver. Ficou sabendo por conhecidos que ele havia casado com a Gabriela, mas que alegria maior não encontrara. Os financiamentos pesavam, a indenização ele pagava em parcelas, trabalhava até o limite. Ana não sentia por ele nem raiva, nem pena, somente indiferença. Ele fizera a sua escolha, agora vivia com as consequências. E ela fizera a sua escolha. A escolha de viver, de se amar, de valorizar cada dia. E essa escolha era a certa. De pé à janela do seu apartamento com uma xícara de chá na mão, Ana sorria. A vida continuava e ela estava pronta para novos encontros, novas descobertas, novas possibilidades. Estava pronta para ser feliz, porque merecia essa felicidade. Finalmente havia entendido isso.